Quando eu estava iniciando o meu trabalho, que não o meu trabalho de atendimento, mas quando eu percebi que eu poderia e deveria expandir em termos de oferecer curso, isso foi em 2018. Uma vez uma pessoa me ligou querendo meu atendimento. Na verdade era um atendimento para a filha dela. E ela, no telefone, falou comigo: Olha, Rafael, antes de eu falar com a minha filha sobre você e seu atendimento, acho que seria interessante que você me explicasse um pouco como funciona o seu atendimento e tudo mais, explicando características ali. Ok, falei para ela que eu poderia explicar e eu comecei a falar sobre o meu atendimento. E eu falei para ela sobre os 5 objetivos da psicoterapia atomista, coisa que até está presente no meu primeiro livro. Se você não tem, vou colocar o link aqui na descrição para você adquirir. E quando eu acabei de explicar os 5 objetivos para ela, obviamente adaptado à realidade daquele contexto, estava numa ligação, né? E ela também, então não tínhamos muito tempo. Ela parou e falou: Poxa, Rafael, acho que você poderia fazer um curso sobre isso. E aí eu falei: É mesmo? Não dei muita continuidade na conversa, mas confesso que naquele momento aquela ideia ficou dentro de mim e eu comecei a organizar esse curso. O que é mais interessante é que, obviamente, eu não tinha experiência de dar aula, não tinha experiência de montar um curso. Eu estava sozinho naquela época. Em 2018 era isso, eu sozinho, fazendo todas as coisas e tudo mais. E assim, eu passou ali um pouco mais de 15, 20 dias, eu resolvi montar um curso. Porém, eu não tinha capacidade de ficar aqui em frente à câmera falando ali naquela época. E então o que eu pensei? Eu falei, poxa, eu sei o que eu vou falar, mas eu não vou conseguir falar 4 horas seguidas. Que essa era a minha ideia de curso. 4 horas seguidas de conteúdo. 4 horas de conteúdo. Mas eu não conseguia fazer isso de forma seguida, não tinha essa capacidade. E aí eu fiz uma coisa completamente oposta para os padrões de marketing e lançamentos de curso nos dias atuais, né? Que foi dividir esse curso em 4 sábados à noite. 1 hora e meia, mais ou menos, em cada sábado. Ou seja, os alunos iam perder 4 sábados à noite para ficar assistindo o curso. Para minha surpresa, sem muita divulgação, obviamente não entendia muito disso, eu consegui colocar ali mais ou menos 25, 30 alunos, que para mim foi algo impressionante. E era isso. Dava uma aula no sábado à noite, de 7, 7 e meia até 8 e meia, 9 horas. Acabava a aula, sábado seguinte, e a gente ia aí durante um mês. Olha, esse é o ideal? Não. Mas aquele era o melhor possível para mim naquela época. Era o que eu conseguia. Então, o que eu consigo ver disso, pensando agora, primeiro que isso foi fundamental. Inclusive tem hoje, né, tem gente que me segue desde aquela época. Tem aluno que é meu aluno atual, mas que foi aluno lá daquele curso. Então, a gente tem que começar em algum momento, né? Então, o importante é começar fazendo o melhor que der. Com vontade de fazer a coisa acontecer, de saber que tem que ser feito. E foi isso que eu fiz. É claro que se eu olhar para o meu curso hoje, julgando, né, agora em 2025 para 2018, é claro que tem um monte de coisa que eu melhoraria naquele curso, óbvio. Mas, naquele momento, era o máximo que eu conseguia dar. E quantas vezes as pessoas elas desistem de fazer essa movimentação porque estão buscando um ideal que ainda não conseguem alcançar, mas que estão buscando e atrapalha o presente. É claro que eu queria oferecer bem mais do que aquilo, mas eu sabia exatamente o que eu poderia oferecer. E me concentrei exatamente neste ponto. Então, quantas pessoas, como eu estava falando agora há pouco, quantos pacientes vivem frustrados porque perdem a oportunidade, porque ficam só buscando um ideal que eles não são capazes ainda. Assim como eu acabei de falar, não tinha capacidade de dar 4 horas de aula seguida. Então eu fui dividindo isso em 4 finais de semana. E assim eu fui avançando, fui fazendo outros cursos, fui ficando mais à vontade. E aí, agora, fazer uma aula de 3, 4, 5 horas não é uma coisa complicada. Mas no primeiro momento era. Assim como
atender pela primeira vez no estágio dentro da faculdade de psicologia era complicado. Agora já não é mais. Então, é meio que respeitar a etapa que a gente está para a gente se cobrar na medida certa. Porque se eu estou me cobrando, imagina, se eu estivesse me cobrando lá em 2018, como se eu fosse um super, ultra, mega professor, eu nunca começaria aquele curso. E nem sei onde eu estaria agora. Mas, olha, eu tenho algo a oferecer, eu tenho um conteúdo que eu posso oferecer para outros profissionais, e é assim que eu consigo oferecer. Vamos? Enfim, tive aí quase 30 alunos que me responderam, vamos. E isso é muito importante. E assim foi vindo com outras coisas, tanto depois quanto antes dessa data. Ou seja, no início é assim mesmo. Assim como uma criança que não começa correndo, né? Uma maratona começa engatinhando, vai dando uns passos, vai se escorando nos objetos, no sofá, na parede, etc. E depois ela vai conseguindo caminhar, se equilibrando, correr. Daqui a pouco ela começa a correr, mas ela não consegue pular. Daqui a pouco ela consegue pular. Daqui a pouco ela consegue subir, descer, enfim. Ou seja, esse desenvolvimento, esse crescimento, ele vai acontecendo na medida que a pessoa não para. E é esse o ponto que eu tento passar muito para os meus alunos e que eu passo para mim mesmo. Eu acho que aqui está uma motivação fundamental para qualquer pessoa que quer crescer. Saber o máximo possível que pode ser dado agora e fazer da melhor maneira possível, respeitando os limites. Depois de um tempo, a gente vai superar esses limites em algum grau. Né? São Francisco de Assis tem uma frase que fala: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e logo estará fazendo o impossível. Esse impossível não é necessariamente que eu vou voar daqui a pouco, mas que eu vou começar a realizar coisas que eu jamais imaginava que eu seria capaz de fazer. Como, por exemplo, se eu pensar em mim lá em 2012, no quinto período da faculdade de psicologia, eu jamais imaginaria que eu teria um livro, jamais imaginaria que eu teria um instituto, jamais imaginaria que eu seria amigo dos professores que são meus heróis ali dentro da psicologia, mas não desistindo, fazendo o melhor possível, isso foi acontecendo. E é claro, você tem que olhar para a sua própria vida e pensar nessa dinâmica também. Então, ó, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo.